Com a participação do Grêmio, veja daqui a pouco a nota oficial da Libra contra o Flamengo. É a situação aquela do impasse na justiça com o bloqueio de valores que clubes da Liga tinham direito a receber, inclusive o Grêmio. A nota é forte e os detalhes daqui a pouco. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino, com uma notícia da noite desta sexta-feira com uma nota oficial da Libra, inclusive com a participação do Grêmio. Os clubes que compõem a Liga estão se manifestando de maneira muito forte contra o Flamengo. É a situação aquela, só para fazer uma rápida contextualização, de uma liminar, que o Flamengo conseguiu, e determinando o depósito judicial de valores que seriam pagos na última sexta-feira. No caso do Grêmio, tinha ali 6 milhões de reais a receber. Foi uma ação judicial e isso agitou os bastidores do futebol brasileiro. O Flamengo conseguiu uma liminar, bloqueando a distribuição de parte de recursos oriundos da venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro aos clubes da Libra. Bom, evidentemente que isto gerou uma indignação muito grande entre os clubes participantes da Liga. O Grêmio, Palmeiras, a presidente Leila Pereira está se manifestando de maneira muito forte. A gestão do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, quer passar a receber mais pela audiência gerada pelo Flamengo. E a posição contraria o que foi referendado por ele mesmo ao Conselho Deliberativo do Clube Carioca. Bom, o acordo agora é discutido, também foi aprovado por unanimidade em Assembleia na Libra antes da assinatura do contrato com a Globo. Foram retidos cerca de 77 milhões de reais. O Grêmio teria ali direito a receber 6 milhões de reais. A nota oficial da Libra de hoje à noite diz o seguinte, vamos lá. Observamos com surpresa a postura do Clube de Regatas do Flamengo de, por um lado, requerer segredo de justiça em uma ação judicial e, por outro, divulgar à imprensa informações selecionadas e distorcidas, induzindo até mesmo parte da imprensa especializada a erro e disseminando desinformação. Diante desta postura, a Libra, em seu compromisso com a transparência, com o diálogo e com o fortalecimento do futebol brasileiro, apresenta alguns esclarecimentos fundamentais entre o que é verdadeiro e o que é falso dentro das declarações feitas pelo clube. 1. É falso afirmar que o Flamengo deseja o diálogo. Quem interrompeu o diálogo foi o Flamengo, com medida liminar, sem urgência, obstruindo o fluxo de caixa dos demais clubes da Libra, com o objetivo de pressioná-los economicamente, sem que estes sequer tenham sido ouvidos no processo. Ato que contradiz o espírito associativo e o exato oposto do diálogo. E aí segue. 2. É falso que o Estatuto da Libra seja omisso sobre os critérios de distribuição de receitas de audiência. A regra de distribuição de receita negociada coletivamente pela Libra está descrita no Estatuto, foi aprovada em Assembleia Geral. E aí segue, por unanimidade, inclusive pelo próprio Flamengo. 3. Cadastro não é audiência. E é falso que o Flamengo queira respeitar a decisão dos demais clubes. Insatisfeito com o critério de audiência previsto no Estatuto da Libra, o Flamengo propôs que a métrica fosse alterada pelo número de cadastro de torcedores. Cadastro não é audiência e não se enquadra e nem é mencionado no critério previsto no Estatuto. E aí vai. 4. É falso afirmar que o Estatuto da Libra assegura um valor mínimo garantido em benefício do Flamengo. Qualquer mínimo garantido só seria aplicável em benefício de todos os clubes caso a Libra viesse a se tornar a realizadora do campeonato. Supomos que o Flamengo saiba que o Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF, e que, portanto, tal garantia não se aplica no atual. Vamos para o 5º ponto da nota. É falso que o Flamengo tenha votado contra as mudanças das regras. Ocorreu exatamente o contrário. O Flamengo foi o único clube que propôs a alteração do Estatuto para substituir o critério de audiência para o critério de uma proposta que foi avaliada e rejeitada por todos os demais clubes da Série A votantes. E por último, 6º, é falsa a alegação do Flamengo de que precisaria fazer uso de uma liminar para evitar prejuízos. Olha, e aí encerra dizendo que vale lembrar que se o Flamengo realmente tem interesse em dialogar por um acordo ou tem a convicção de que está certo, o próprio clube não faria uso de um expediente liminar desnecessário e discutiria se está certo no mérito em mediação ou arbitragem.
Por que estamos tendo que esclarecer todas estas dúvidas por meio de comunicados e não em ambiente técnico e dentro da própria Libra? Porque o Flamengo preferiu este caminho ao invés de manter a discussão internamente? E aí vai. Juntos, os clubes não valem mais, valem muito mais. Separados, os clubes não valem menos, eles destroem também o valor em toda a cadeia de negócios que cerca e faz parte do futebol. Tem mais algumas coisas aqui na nota e termina. O futebol brasileiro não tem um dono. Repetindo, o futebol brasileiro não tem um dono. Tem milhões. Tem 212 milhões de donos. E assim está fechada a nota, assinada pela Libra. Olha, uma nota forte, né? Porque tem várias palavras aqui. Só sobre falso. Falsa tem pelo menos 5 vezes. É falso afirmar que o Flamengo deseja o diálogo. É falso que o Estatuto da Libra seja omisso. É falso que o Flamengo queira respeitar a decisão dos demais clubes. É falso. Uma quantidade enorme de utilização desta palavra, falso. E, por último, 3 frases. O futebol brasileiro não tem um dono, tem milhões, tem 212 milhões de donos. Um recado direto destes clubes para o Flamengo, uma disputa que está na justiça. Olha, e aí tem, né? Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Santos e por aí vai, os clubes da Libra, que está rachada, todos contra o Flamengo. Vamos ver como é que essa história vai terminar. Tá aí, você acompanhou a nota da noite desta sexta-feira da Libra contra o Flamengo. Vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Até a próxima.